A mentira mais perigosa nunca é completamente falsa. Na parte 1, Deus criou o mundo e declarou que era bom. Criou Adão à sua imagem. Plantou o jardim do Éden e formou Eva da costela de Adão. Os dois viviam numa perfeição completa, sem vergonha, sem medo, sem nada a esconder. Com uma única instrução: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, apareceu a serpente. Você já percebeu que as tentações mais perigosas nunca chegam como algo obviamente errado? Chegam disfarçadas de raciocínio, de questionamento legítimo, de uma pergunta que parece apenas curiosidade, mas que já carrega a resposta que quer que você dê. A serpente era astuta, e sua primeira palavra, Eva, foi uma pergunta. A serpente se aproximou de Eva e disse: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Uma pergunta aparentemente simples, mas observe o que ela fez. Ela distorceu levemente o que Deus havia dito. Deus não havia proibido toda a árvore. Havia proibido uma árvore. Em meio a uma abundância ilimitada, a serpente transformou uma liberdade enorme numa restrição total. Eva corrigiu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe que Eva acrescentou algo que Deus não havia dito: nem tocareis nele. Ela já estava, inconscientemente, negociando com a proibição, adicionando peso onde havia liberdade. E a serpente sentiu a abertura: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos desmontar essa frase, porque ela é uma obra-prima da manipulação. Primeiro, certamente não morrereis. Uma negação direta da palavra de Deus, mas apresentada com confiança absoluta, como se a serpente soubesse mais do que o Criador. Segundo, Deus sabe, insinuando que Deus tinha um motivo oculto para a proibição, que estava escondendo algo, que a instrução era baseada em interesse próprio, não em amor. Terceiro, sereis como Deus. A promessa mais sedutora possível, não apenas conhecimento, divindade, autonomia total, independência de qualquer autoridade. A mentira não era completamente falsa. Seus olhos se abririam, isso era verdade. Mas o que veriam quando se abrissem seria muito diferente do que a serpente prometia. E Eva viu que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Três coisas que ela viu, três portas que a tentação usou: boa para comer, o apelo ao corpo, as necessidades físicas, agradável aos olhos, o apelo à beleza, ao desejo estético, desejável para dar entendimento, o apelo à mente, a ambição de saber mais. Eva não foi uma tola enganada por uma história obviamente absurda. Ela foi uma pessoa inteligente que foi seduzida por algo que parecia legítimo, belo e útil. E essa é a lição mais importante sobre tentação que a Bíblia nos dá. Ela raramente se apresenta como claramente errada. Apresenta-se como algo que parece bom, parece necessário, parece que vai nos completar. Onde estavam você e eu nessa história? A serpente não usou com Eva nada que não usa conosco hoje. A mesma dúvida plantada sobre as intenções de Deus. A mesma promessa de autonomia total. O mesmo apelo ao que parece bom, bonito e útil. Toda tentação começa com uma pergunta que questiona se Deus realmente quer o melhor para você. Se o limite que Ele colocou é restrição ou proteção. E a resposta que você dá a essa pergunta muda tudo.
Se essa análise da tentação tocou algo em você, deixe seu like, comente o que você achou e se inscreva no canal para não perder as continuações. Na parte 3, Eva come Adão e em um único momento, tudo que havia sido perfeito começa a desmoronar de um jeito que nenhum dos dois poderia ter imaginado. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. Gênesis 3:1. A mentira mais perigosa nunca é completamente falsa. É verdade suficiente para parecer razoável e falsa o suficiente para destruir tudo.